Atenção para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Agora no ar, o programa Radar 901, aqui no canal Bombeiro Civil TV. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. 1 hora de muita informação, entrevistas e comentários sobre a legislação, respeito com a profissão e a missão em salvar vidas. Os bastidores dessa profissão, a união de toda a categoria. Um bate-papo com muitas histórias emocionantes. Radar 901. Apresentação: Lema Bombeiro. E comentários do advogado Yuri Melo. Programa Radar 901. Radar 901. Olá, meus amigos, boa noite, boa noite. Hoje é possível que vocês estejam vendo aqui que o meu parceiro hoje não está presente. Pois é, isso aí. Ele teve que dar uma saída, dar uma viajada e me deixou aqui na bancada. Hoje eu resolvi fazer um pouco mais cedo a programação para, também dar aquela esfriada um pouco, né? Nós estamos um pouco cansados, né? Mas não podemos deixar a peteca cair. Por isso, hoje eu resolvi fazer um pouco mais cedo, né, a programação. E espero que dê tudo certo. Mas não vai ser assim sempre, né? Boa noite, a Andréias, né? É isso. Boa noite a vocês aí, ó, que estão começando a curtir a nossa programação, né? Então, o Trindade, o Trindade, antes de mais nada eu quero falar para vocês, o Trindade, ele me passou um WhatsApp dizendo que não poderia vir aqui hoje participar porque teve uma morte de uma pessoa, o qual ele, não sei, eu acho que ele tem, não sei se é parente dele, alguma coisa, e não deu para ele vir participar. Ele me mandou inclusive o WhatsApp, tem o quê? Tem meia hora. Aí eu entendi, né, perfeitamente. Mas vocês passem para ele as informações também, né? Porque meu grande amigo Trindade não pôde vir, né? Infelizmente também. Ficou de vir em outro programa, né? E aí hoje eu tenho que fazer a programação aqui da forma que eu sempre fiz, né? Sempre com o meu parceiro e também com meus convidados, né? Como ele não está presente, o Trindade, né? Eu resolvi continuar a fazer a programação sozinho. Mas ele virá novamente, né? Outra vez, né? Porque, como eu já falei, não deu para ele vir. Mas ele mesmo me comunicou, ó, fala pro pessoal lá que teve esse motivo de morte, e isso é muito complicado. E eu entendo, obviamente, que a gente não pode também sacrificar, né? Por mais que seja, ou não seja parente, mas se é um colega, um amigo, a gente tem que estar presente, né? É nesses momentos que a gente tem que saber quem é quem, né? E é isso aí, Trindade. Parabéns para você aí pelo seu respeito. E eu entendo perfeitamente, tá? Entendo perfeitamente o seu companheirismo. E eu sei disso, que se não fosse dessa forma, você estaria aqui nessa bancada aqui hoje representando esses trabalhadores guerreiros, né? Que ele até me informou algumas informações que eu tenho relacionadas à ata. Eu não sei como é que é isso, né? Mas é assim mesmo, né? Então, logicamente que a gente sente também, né? Sente muito pelo ocorrido, né? Mas não é por isso que nós vamos ter que também baixar a guarda aqui, né? Infelizmente, numa vida, e essa vida ela tem que ser respeitada, né? Por mais que, né, eu mesmo perdi vários colegas, vários amigos, né? Que trabalharam junto comigo naquela pandemia, embora a gente não está mais em pandemia, graças a Deus, mas na pandemia eu perdi vários colegas, e inclusive colegas próximos, né? Meus amigos mesmo, que rendiam a mim, entendeu? No meu posto de serviço. E eu, sinceramente, eu ficava muito sentido, e fico, né? Porque é lógico que você não quer perder nenhum amigo. Isso é muito esquisito. Você fica... Eu mesmo ficava assim meio que, sei lá, triste até demais, entendeu? E fiquei. Até hoje eu tenho um amigo que, quer dizer, é falecido, mas até hoje eu sinto falta dele.
Ele, até pelas brincadeiras que ele tinha comigo, entendeu? Me dava maior força no que eu faço. Isso já é muito bom. Ajudei várias vezes, me ajudou várias vezes. E aí, amigo é nessas horas, quando você precisa. Esse é o amigo. Então, quando também se vai, você tem que, pelo menos, estar presente, né? Mas é isso, né? Fazer o quê, né? A vida. Pois é, meu amigo, Trindade, eu quero te dizer para você que você está representando aí todos os bombeiros civis nesse momento difícil dessa família, né? Os nossos pêsames, as famílias, né? A família, né? E represente aí como você sempre fez, representando os bombeiros, outros bombeiros civis florestais, né? Você realmente está de parabéns, né? Eu agradeço a gentileza de ter você como um amigo. E agora, com essa informação que você falou e a forma que você reagiu, isso me deixou muito mais tranquilo em saber que realmente podemos contar contigo. Então, vocês, bombeiros civis que trabalham com ele, podem contar com ele, porque ele demonstrou agora realmente ser um cara de excelente caráter. Parabéns, Trindade. Pois é, mas de antemão, depois dessas informações, também quero mandar um alô para o doutor Yuri lá no Tocantins. É isso aí, doutor. Tô aqui ao vivaço, né? Na expectativa do alô seu aqui, seguindo o nosso programa, como sempre, né? Você segue e faz o programa também, né? Mas é isso aí, ó. Descanse bem, né? Ou então trabalhe muito, né? Que você está falando que está trabalhando, mas tem que aproveitar também um descanso da capital federal, né? Porque realmente aqui o dia a dia é muita loucura. Mas estamos aí para isso. Pois é, meus amigos, hoje eu quero falar para vocês que tem algumas informações que são inerentes a licitações que estão ocorrendo, falar do nosso trabalho, que está acontecendo também na divulgação do nosso informativo, esse informativo aqui, que é da associação ATBCDF, né, o Jornal do Bombeiro Civil, que ele está sendo muito bem recebido, né, está sendo muito bem divulgado e falado pela categoria, e o recebimento nosso lá nos locais realmente está me emocionando. Eu fico muito feliz em saber que os bombeiros civis realmente têm um interesse muito grande de mudança, porque isso aqui chama-se mudança, né? Mudança. E é por isso que nós temos o nosso canal da TV Bombeiro Civil, nesse programa Radar 901. Então, é por isso que nós temos ali. Isso aqui já é uma mudança. E essa mudança, ela se faz com a necessidade de nós termos força, né, para divulgar o nosso trabalho, para divulgar a nossa profissão, para tirar daquelas pessoas que não conhecem a nossa profissão, tirar eles assim, aquele ponto de vista deles negativo. Embora a nossa profissão, ela não tem nada negativo, ao contrário, tudo é positivo. Tudo é positivo. A nossa profissão é digna de respeito. Boa noite, Wellington. Boa noite, meu filho. Seja bem-vindo, esteja aqui conosco aqui, nos ajude a informar. Eu retribuo para você com um grande abraço, meu amigo, e muito obrigado, tá? Você e mais outras pessoas que estão aqui, né? Érica, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que no momento são poucas pessoas, mas tenho certeza que isso aqui bomba depois, graças a Deus. Isso significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. Aliás, nós fazemos nosso trabalho sempre bem feito, galera. Por quê? Porque é desse trabalho que nós temos que fazer com que ele seja respeitado. Desse aqui, da divulgação e do trabalho que cada um dos senhores fazem, entendeu? Porque cada um dos senhores que estão assistindo e que vão assistir sabe da importância dessa profissão, que é salvar vidas, que é ajudar o próximo, nos eventos, em todo lugar, nos florestais, como por exemplo o pessoal do Trindade, entendeu? O pessoal dos eventos, entendeu? Isso é muito importante. Temos que divulgar mais, porque na divulgação o respeito virá cada vez mais. Eu sempre enfatizo isso porque
eu escuto das pessoas falando, dos bombeiros, poxa, a gente não tem nada, ninguém informa nada, né? Agora vocês vêm aqui, traz esse informativo, só vocês estão vindo, então tá bom, a gente vai passar sempre nos postos, como sempre passamos, entendeu? E fazendo o nosso trabalho de divulgação. Mas eu tenho que pedir para aqueles bombeiros civis que estão nos seus postos, que divulguem mais também, né? E aqueles que assistem o nosso programa para divulgar o nosso trabalho. Esse trabalho aqui é muito importante. Olha, eu tenho recebido pessoas de São Paulo, no caso, que assistem o nosso programa de São Paulo, da Bahia, de Minas, do Maranhão, que é meu estado, lógico, né? Sou maranhense. E essas pessoas, eu vou te falar, são pessoas que ficam admiradas, estão admiradas da nossa programação, que é o primeiro de todo o Brasil, é o primeiro podcast do Brasil, da nossa profissão. Então nós temos que realmente engrandecer. Gente, a importância grande para nós, é de grande importância. Nós temos esse programa. Josenildo, obrigado aí pela sua presença também, tá? Agradeço de coração. Não? Wellington, qual é a sua opinião? Realmente do boné para os bombeiros? Ah, tá. O Wellington está aqui me lembrando aqui a respeito da minha opinião sobre o boné para os bombeiros civis. Bom, isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu inclusive uso o boné com a intenção, a minha intenção no geral é colocar esse uniforme padrão para todo o Distrito Federal. Eu não vou dizer para o Brasil, porque de acordo com o decreto, o projeto de decreto, aliás, o esboço de projeto de decreto que nós fizemos e protocolamos na Casa Civil no ano de 2015, nele já existe toda a sistemática relacionada ao uniforme. E lá não está especificado exclusivamente o boné, ou Wellington, mas eu acho interessante que possa ter. Às vezes é necessário que a pessoa tenha, mas eu não vejo como uma obrigação, mas que podemos analisar a questão no futuro e colocar isso como parte do uniforme. Agora, vai ter momento que você não vai poder usar o boné, mas ao mesmo tempo ele dá um charme maior, né, na profissão, com uniforme padrão, além da visão, né, que você tem uma visão muito boa de longe e sabe que ali é um diferencial, né, é um diferencial, que ele ali é um bombeiro civil, principalmente com o uniforme nessa cor, entendeu? Então eu acho que é interessante a análise nesse sentido de uniforme vir com o conjunto todo com boné. É muito importante essa observação, Wellington. Eu acho que podemos analisar isso sim. Agora, é óbvio que tem toda uma luta para isso, né? Eu também acho que não vai ser difícil colocar. Se nós colocarmos o padrão do uniforme, né? Que é o que era no passado. Muita gente não sabe, mas esse uniforme amarelo, ele existia num passado não tão distante, antes da aprovação da lei. Antes da aprovação da nossa lei, que foi em 2009, eu tô lendo aqui também, Wellington, é verdade, isso é verdade. É só para lembrar aqui que ele está falando aqui a respeito do uso do boné, pelo fato de, às vezes, ter o trabalho no sol. Concordo plenamente. Tá aí, esse é um esclarecimento muito bom. Sim, concordo com você plenamente. É um caso a se colocar em pauta também, né? Por quê? Porque não é só... porque tem o pessoal de evento, o pessoal do florestal, um exemplo, eles têm que usar. Não tem sentido ele ficar sem um boné naquele sol escaldante, né? Além de já estar ali com aquele calorzão do fogo, ele ainda tem aquele sol escaldante. Muitos não sabem, mas eu fui bombeiro da Força Aérea Brasileira no ano de 2006, ou 2006, de 86 a 89, eu fui bombeiro militar pela Força Aérea Brasileira na base aérea de Brasília, e eu fiz o meu curso militar, fui formado pela Força Aérea, e lá eu também fiz o trabalho de apagar incêndio no mato. Não foi pouco não,
entendeu? Nós apagávamos incêndio no mato também. Então eu tenho um conhecimento nessa área também. Óbvio que foi um trabalho que era escaldante. Não era fácil não. Ver aquele fogo de 6, 7 metros, 8 metros de altura ali, você tem que enfrentar ele com aqueles abafadores. Não é fácil não. É por isso que eu respeito os bombeiros civis, os florestais. Respeito muito. Aliás, respeito todos. Mas eles tenham certeza, eles têm o meu respeito e a dignidade. E pode ter certeza que nós chegando a atingir os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conseguir entrar no sindicato através de uma eleição limpa e digna. Porque nós estamos lutando para isso também. Então, através dessa eleição digna e limpa, nós adentrando no sindicato como dirigente sindical, o pessoal do florestal, eles vão ser respeitados. E muito. Inclusive com valores salariais. Não vai ser do jeito que é. Né? Muitos menosprezam. Um serviço temporário ali. Eu vou lutar para colocar muito mais além do temporário. Agora, para isso eu tenho que atingir o objetivo de assumir o sindicato. Assim como o pessoal da base aérea de Brasília, que hoje são os bombeiros civis de lá, que são de contra-incêndio lá, da companhia contra-incêndio da base aérea de Brasília, que na verdade é do aeroporto. Eu também vou trazer esse pessoal para junto, por quê? Porque eles também são capacitados, mas eles ficam de lado. Porque ninguém os representa, eu chego para fazer outra situação de críticas, a gente não tem que criticar ninguém, até porque todos nós somos profissionais. E esses profissionais da base aérea de Brasília, ao qual eu tenho orgulho de ter vindo da base aérea, e foi de lá, o meu aprendizado foi lá, o meu curso de formação foi na Força Aérea, lá no aeroporto. Fomos bombeiros muito bem, era muito bem respeitado lá. E nós não somos respeitados, nem aqui, nem nos postos governamentais, nem nos privados. Nós não temos respeito. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho, eu trabalhava em um órgão que eu saí já, tem 6 anos que eu saí desse órgão. E lá eu tive que soltar, através de um impulso forte, um servidor que queria que eu parasse para me dar explicação para ele. Ele fazia parte da administração. E eu estava num evento de correria, no momento que houve um princípio de incêndio, e houve também uma queda de energia, elevador parou, pessoas da administração estavam presas no elevador, e o cara que eu queria que desse explicação, eu falei, me solta, eu tô em trabalho, agora eu estou fazendo meu trabalho. E ele queria porque queria, falou, não, depois a gente vai ver isso. Meu irmão, eu não tenho medo. Então você, de certa forma, quando não é uma pessoa que... Eu sei que todo mundo tem capacidade, sim, de agir. E é a obrigação de agir. Mas eu não aceito que me barrem quando eu estou fazendo meu trabalho. Então, eu vejo que nem todo mundo tem autonomia para trabalhar. Tem muitos postos que você não tem autonomia, você não faz o que tem que ser feito, sempre tem que ter alguém para ficar te dando, por exemplo, falando para você fazer de uma forma e não é daquela forma. Eles têm que respeitar o trabalho que você aprendeu. Quando você aprendeu a fazer o trabalho, você está apto a exercer aquela função em qualquer lugar. Ninguém tem que vir te explicar o que você tem que fazer. Principalmente gestores, porque o que eu fico mais admirado é que gestores em alguns locais, seja público ou privado, eles acham que eles sabem das coisas e não sabem, e eles interferem no seu trabalho. Não é todos, obviamente, mas na sua maioria interfere no seu trabalho, entendeu? E eu não concordo com isso. Eu não concordo, olha só que bonita a imagem. Entendeu? Não é bonita pelo fato do incêndio, mas em si os trabalhadores guerreiros fazendo um trabalho digno. É isso. Então assim, eu fico revoltado com certa situação relacionada aos bombeiros que não tem a liberdade para trabalhar como deveria. Sempre tem que estar recorrendo a gestores. Inclusive, você tem que recorrer ao seu superior. Sim, você tem que tem que respeitar o seu superior.
respeitar o seu mestre, respeitar o seu líder. Por quê? Porque eles têm aptidões e são capacitados igual você. É diferente de você ter que dar satisfação para um gestor que não sabe nada, só sabe o que é a gestão do contrato, mais nada além disso. Nada além disso. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que refazer quando a gente atingir o nosso objetivo, que é chegar no sindicato. Para quê? Para colocar os pingos nos is. Porque é lamentável você querer fazer um trabalho no seu próprio trabalho, né? Desenvolver o seu trabalho. E de repente alguém fala, não quero que você faça isso. E aí te coloca para fazer outra coisa. Ou seja, até desviando de função. O que eu discordo completamente. Você não tem que ficar fazendo trabalhos que não tem nada a ver com sua profissão. A nossa profissão é prevenção, combate a incêndio e salvamento. As pessoas até hoje não entenderam. Ninguém quer entender, na verdade, né? Eu acho o seguinte, que nós temos que analisar essas questões todas. Nós temos que ter diretrizes. As nossas diretrizes têm que vir através do decreto. Não adianta. Olha, como eu sempre falo, eu respeito algumas situações, como por exemplo a corporação militar, mas ela entra demais no que não é permitido da nossa profissão. Ela coloca diretrizes para se dar bem, fazendo até reserva de mercado. Então eu não concordo. Digo isso referente à norma técnica do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Eles abrem reserva de mercado quando eles colocam, se usa a norma 07 para licitações no Distrito Federal, onde coloca lá que o bombeiro civil tem que ter qualificação dentro da corporação militar, no sentido de ser autorizado pelo Corpo Bombeiro Militar, mas também pode ser aquele que tenha o registro pela corporação militar, que seja de qualquer estado da federação, desde que não esteja na ativa. Isso não existe. Você entendeu? Então, isso aí me revolta muito, galera. Me revolta muito porque o bombeiro militar, ele não teria e não tem que ficar dando diretrizes para isso. Por quê? Porque quando ele faz isso, quando ele coloca essas diretrizes, na verdade é mais uma reserva de mercado. Então nós não temos que ficar baixando a guarda para esse povo. Mas como nós não temos uma direção sindical que seja realmente ativa, que seja combativa, que faça o trabalho que tem que ser feito, infelizmente acontece ainda esse tipo de coisa. Nós temos mais de 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos, que a nossa lei foi sancionada. Até hoje nós não temos respeito. Não existe isso. Vejam os senhores, está havendo algumas licitações em órgão público agora, atualmente, que tem essas diretrizes que eu não concordo. A corporação militar, ela adentra aonde ela não pode. Ela diminui o grau de risco. Eu até liguei para o IFAM para saber qual as diretrizes que tinha. Informaram que depende da situação, que ninguém pode chegar e mudar um grau de risco assim da noite para o dia. Entendeu? Tem que passar por análise para ver se é isso. Entendeu? Então é muito complicado você aceitar esse tipo de situação, né, em que da noite para o dia muda o grau de risco. Tem edificações aí que são tombadas, e elas sendo tombadas, elas têm na planta o grau de risco dela. Você não pode diminuir um grau de risco. Quanto mais a edificação fica velha, mais ela fica com risco de incêndio, risco de qualquer coisa nesse sentido. Como é que você diminui o grau de risco? Ora, eu lembro que teve acho que um tenente-coronel na época que teve uma audiência na Câmara Federal, onde ele classificou os prédios, por exemplo, aqui dos ministérios, todos eles como uma bomba relógio. Por quê? Porque existem fiações, gambiarras nas edificações, que são gambiarras de fiações novas com fiações velhas. Faz a emenda com fiações velhas. Ou seja, aquilo ali pode acontecer a qualquer momento, um princípio de incêndio, um curto-circuito. E eles não pensam por esse lado. Ao invés de aumentar
o grau de risco e aumentar o quantitativo de bombeiro civil? Não, eles diminuem o grau de risco e diminuem o quantitativo. Então, por que isso? Eu quero entender. Por quê? O porquê eu até imagino. É porque até hoje eles não entendem que a nossa profissão é civil. Eles não entendem que a nossa profissão, depois de muita luta, e aqui está o Evilásio, que não deixa mentir, junto com o Evilásio, eu, Evilásio, Júlio, outros demais, nós lutamos para atingir os objetivos que foi regulamentar essa profissão. Não foi outro, não. Foi eu, e eu claramente digo, foi eu, Evilásio, Júlio, Wesley e mais algumas outras pessoas. Nós sim lutamos para regulamentar essa profissão. Então, nós temos o direito de falar, nós temos o direito de nos expressar aqui, entendeu? E falar claramente, olha, hoje está sendo prejudicada, mas nós temos que defender, porque foi nós que lutamos por isso, não foi outros. Porque, inclusive, o projeto, na época, o projeto 2084, ele estava engavetado. E foi através da gente. Foi através da gente que nós desengavetamos. Fizemos a primeira passeata a nível Brasil. Nós fizemos a primeira passeata, nós fizemos o primeiro informativo. Então não adianta vir querer ganhar em cima, querer dizer que fez alguma coisa. Ao contrário, deveria estar fazendo. Eu estou falando agora em relação ao nosso sindicato, entendeu? Que deveria estar lutando para que a corporação militar não viesse a prejudicar a nossa profissão, como está tendo. Ou seja, retirando o emprego. É isso que está acontecendo. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que é difícil. É difícil lutar pela profissão sem o apoio de cada um dos senhores. Quanto mais pessoas nos ajudar divulgando o nosso podcast, divulgando os nossos informativos, falando as verdades, quanto mais gente fizer isso, mais força nós teremos. Como eu falei, até a nível nacional. Até a nível nacional já tem muita gente divulgando o nosso trabalho. Por quê? Porque já estão percebendo que sem força nós não iremos atingir nenhum objetivo. Mas com a força do podcast, sim, nós iremos atingir todos os objetivos. Por que eu falo com a força do podcast? Porque hoje em dia tudo é mídia. Se você tem mídia, se você vai à mídia, você é respeitado. Porque isso aqui é um flash. Ele cai nas redes sociais, acabou, meu irmão. Tem tudo para... A rede social, ela é dessa forma. Ela derruba e ela constrói. Obviamente que o nosso trabalho é de construção. O nosso trabalho é de crescimento. É isso que nós estamos fazendo aqui, lutando para o crescimento dessa profissão. E eu acho que nós temos que nos respeitar a partir do momento que alguém chega na gente querendo diminuir, como por exemplo que eu falei agora há pouco, de algum gestor, né, algum supervisor, às vezes, nem todos, porque a maioria dos supervisores são gente boa pra caramba, mas tem gestores que acham que são dono da profissão. Eu não concordo com isso e não aceito isso, mas nós temos que lutar, nós não podemos deixar que isso ocorra, que aconteça mais. Para isso, união. A união faz a força. Eu sempre falo, junto nós somos mais fortes. Vamos lutar, galera. Não vamos deixar que a nossa profissão se acabe. E veja bem, aqui no Distrito Federal, o que eu falo sempre, muito desemprego e muitos desempregados. Vocês não imaginam o quantitativo de pessoas que me pedem para ajudar alguma coisa em relação a algum emprego. E eu sei que é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Mas infelizmente, eu não posso fazer muito. O que eu posso fazer é, quando eu estiver dentro do sindicato, que nós vamos lutar para aumentar as vagas no Distrito Federal, por exemplo. Como? Aí eu dou o exemplo. Retirando a corporação militar do páreo, porque ela não pode, a corporação militar ela não pode
restringir nada, ela não pode dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. Ela não pode, ela é um poder, ela é um órgão do Poder Executivo do Estado, não tem autonomia. Quando ela faz isso, ela na verdade está ultrapassando o limite do que ela pode fazer, do que a corporação pode fazer. Por quê? Porque ela está usurpando competência do Congresso Nacional. Quando o Corpo de Bombeiro faz isso, ele usurpa isso, a competência do Congresso, porque foi o Congresso que regulamentou nossa profissão. Então não pode, de forma alguma, a corporação militar agir dessa forma como age. Mas infelizmente nós ainda não temos força, mas vamos criar força. Vamos lutar por isso, Tenho certeza que com isso nós vamos aumentar o quadro de emprego no Distrito Federal. Por quê? Porque nós sabemos que tem espaço para emprego aqui. E muito! Tem espaço para emprego. Mas depende de lutas. Sem lutas, não há vitórias. É por isso que eu luto. Já tem 5 anos que nós estamos lutando para retirar aquela administração do sindicato nosso aqui que está no poder. 5 anos fez agora. Entendeu? E nós ganhamos na justiça. Mas a justiça até agora nada chamou. É isso que eu fico chateado com essas coisas, porque a gente luta, mas não podemos baixar a cabeça, nós não podemos parar de lutar. Como eu já falei, sem luta não há vitória. Eu não baixo a cabeça, muitos não devem baixar a cabeça. Entendeu? Não devemos fazer isso. Nós temos que ter sempre a perseverança, porque uma coisa tem que colocar na frente, Deus. Coloque Deus na frente. Deus na frente. Porque com Deus na frente a gente alcança tudo. Tudo. Agora, meu irmão, se você não pensar dessa forma, não vamos atingir nenhum tipo de objetivo. Eu Lima, acredito que nós vamos atingir o nosso objetivo e não vai demorar muito. Primeiro passo é adentrar no sindicato. A partir dali, vocês tenham certeza que a nossa categoria aqui no Distrito Federal, ela vai deslanchar. Por que vai deslanchar? Porque os primeiros passos da nossa diretoria é buscar forma de trazer emprego para a categoria, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Buscar emprego, porque muita gente, vocês não imaginam, galera, o quanto que tem de profissional digno, profissional de alta capacidade, que está desempregado, que tinha 15, 20 anos trabalhando e foi mandado embora para colocar para substituído por parentes, né? Substituído pelos QIs. Isso é uma vergonha também. A capacidade do cara que tem formado, que tem um conhecimento bem gigante, ele é menosprezado. Isso é uma falta de respeito, entendeu? Isso é muito difícil para nós. Ou vocês acham que eu não acho isso? Eu acho difícil pra caramba, eu tenho que falar isso. Mas eu conheço vários que estão nessa situação. Pessoas que tinham 29, 30 anos, entendeu? Foram mandadas embora, que é isso. A pessoa com capacidade gigante para colocar o QI. Isso é outra coisa que nós temos que lutar. Temos que acabar com esse tipo de situação. Mas para isso nós temos que ser fortes, ter união, entendeu? E se juntar. Eu imagino o seguinte, eu sempre falo às vezes aqui a respeito dos motoboys, que inclusive qualquer hora nós vamos trazer aqui o presidente dos mototaxistas aqui do Distrito Federal. Eu fico admirado da forma que eles agem. Ninguém deixa um para trás, né? Ninguém ali deixou um para trás. Um caiu, todos se juntam em volta. É interessantíssimo a união deles. Ninguém passa por cima. É assim que nós temos que agir, porque a nossa profissão ela é digna. Olha, a nossa profissão ela é digna demais. Ela tem que ser respeitada. Nós somos o SAMU dentro das edificações. Nós somos o SAMU dentro das edificações. Muita gente, graças a Deus, não morreu por causa dessa profissão nossa, por causa desses profissionais dentro das edificações. Muitos. Eu sei de vários relatos. Entendeu? Eu mesmo já ajudei a salvar vidas dentro de edificações. Então,
é muito importante que nós tenhamos união, para que nós possamos ser respeitados como tem que ser, né? Como o mototaxista, como o próprio SAMU que lutou pelo seu respeito, entendeu? Como outras profissões lutaram pelo seu respeito. O pessoal de enfermagem, entendeu? Então, eles procuraram e lutaram pelo seu direito. Nós aqui, infelizmente, meus amigos, são poucos que nos ajudam. É todo mundo esperando o 5º dia útil. Não pode ser assim. O 5º dia útil, ele pode vir durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 4º ano, a pessoa já começa a ficar meio triste. Por quê? Porque vai haver uma licitação. E aí hoje, ele não sabe se ele vai ficar ou se ele vai ser mandado embora. Então nós temos que lutar no 1º ano da licitação. É nesse tempo que a gente tem que lutar, para que não haja uma licitação futura e que você seja mandado embora. Então nós temos que ter essa união. Nós temos que saber lutar dessa forma. Ah, tá. Vamos juntar essas 10 pessoas mais as outras centenas de milhares e vamos para frente da edificação. Vamos para frente da edificação e aqui é o seguinte, meus amigos. Vamos fazer barulho. Enquanto não readmitir todo mundo, não vamos sair daqui da frente. É isso que tem que ser feito. Cadê? Não tem mais piquete, não tem mais nada. Cadê? Aí você liga olha, foram dezenas e dezenas de pessoas ligando para mim. Lima, me ajuda. Nós estamos sendo mandados embora. E aí nós ligamos para os diretores do sindicato. O que eles falaram para nós? Que infelizmente não poderiam fazer nada. Desse jeito. Então, como é que eu vou ficar? Eu não fico feliz com essas informações. Então, cadê a direção? Por que ela não vai lá na porta lá, chama um carro de som e fica lá até chamar o pessoal, até for readmitido? Tem que fazer isso, tem que dar dor de cabeça. Enquanto não der dor de cabeça para esses gestores, enquanto não der dor de cabeça para o governo, vai ficar acontecendo esse tipo de coisa. Era para a gente estar na frente do Palácio do Planalto lá, E aí tá aqui, vai a ideia. Quer fazer, faz. Era para nós estarmos na frente do Palácio do Planalto, um carro de som, já que não pode chegar até lá, até próximo, um carro de som, toda semana, todo dia. Um trio elétrico, lotado de gente, pedindo pela regulamentação da lei. A profissão foi regulamentada. A gente quer a regulamentação da lei, quer as diretrizes, que aí tira bombeiro militar de estudo. Nós vamos ter as diretrizes formalizadas através de um conselho, entendeu? Através do decreto. Vamos retirar isso. Para isso a gente tem que ter força. Agora nós não temos por isso. Ficam sentados dentro do sindicato sem fazer, sabe lá o que estão fazendo. Você está entendendo? Então assim, não fazem o nosso trabalho. Busca, tem que fazer isso. Nós temos que lutar pela nossa profissão. Se nós ficarmos de braços cruzados esperando o 5º dia útil, vai ser difícil. Muito difícil para nós. Agora, eu acho que nós temos toda a oportunidade de fazer isso, principalmente a partir dessa eleição que vai vir agora, entendeu? E a partir disso nós temos que colocar os carros de som na rua. Nós vamos botar propaganda na televisão. Por quê? Isso é necessário. Vamos contratar outdoor. Aqueles outdoor, não importa. Vamos gastar. Nós temos que gastar o dinheiro do filiado com coisas que é para o filiado, para ajudar o filiado. Não é gastar o dinheiro do sindicato processando a mim, não. Porque só eu fui processado mais de 6 vezes, 7 vezes, quase, sei lá. Já nem sei as contas. E se eu estou sendo processado com o dinheiro do filiado, porque o filiado paga, e eu, inclusive, estou pagando para ser processado. O dinheiro do filiado paga o advogado que vai e me processa, querendo tirar o Instagram do ar, entendeu? Querendo cessear a nossa voz. Ao invés de juntar, eles querem separar. Ao contrário, deveria estar aqui, ó. A cadeira está aqui à disposição. Quer vir aqui dar uma entrevista? Qualquer um dos diretores, presidente, quem quer que seja, está aqui à disposição. Vem aqui, vamos falar às claras do que a categoria necessita. Eu faço o convite ao vivo, tá? Vem aqui, tá aqui, ó, tem 4 espaços aqui. Vamos estar ao vivo. Vamos falar do que precisa.
né, enquanto estão no poder, porque eu creio que não vai demorar muito, vai sair também, né? Mas mesmo assim, eu não fujo da raia, não. Vamos mostrar as verdades. Vocês não querem. Só diz que não pode fazer nada. Já conseguimos, a nossa instituição já conseguiu trazer vários trabalhadores de volta, mas não temos força suficiente para fazer igual tem um sindicato. Entendeu? Nós não temos dinheiro. Tudo que a gente faz, basicamente, é do nosso bolso. Nós nos ajudando. Então, é muito difícil, meus amigos, nós aqui, só da associação, ajudar a profissão. Nós, até que a gente faz aquilo que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Nunca deixamos de ajudar e não vamos deixar de ajudar, entendeu? Todos que precisam da gente, nós estamos ali e nós ajudamos dentro do que nós podemos fazer, entendeu? É muito complicado quando nós não temos, quando não se tem apoio e nós vamos com maior boa vontade. Olha, eu saio no dia da minha folga, eu vou em qualquer posto tentar ajudar qualquer trabalhador, eu faço os documentos, ofício, protocolos ofício, pedindo para que reveja a situação das demissões, né? Então, é muito difícil, não é a mesma coisa que o sindicato, mas é o que eu posso fazer, infelizmente. Por isso que eu peço apoio. E vejam vocês que com a nossa instituição ATBC, a nossa associação, nós já fazemos muita coisa no que podemos fazer dentro das nossas condições. Imagina se nós tivéssemos com o sindicato. E eu estou falando aqui, para vocês que estão assistindo, não é da boca para fora não. Porque eu venho nessa luta, desde quando eu saí da Força Aérea Brasileira, em 89, quando eu entrei na empresa Confederal, tá? Em 89 eu entrei no finalzinho de 89 eu entrei na Confederal. E lá nós ajudamos a rascunhar o projeto, que o autor intelectual do projeto é o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues, ele cortava o nosso cabelo lá no Sede 3, no edifício Sede 3 aqui do Banco do Brasil. Ele é autor intelectual. Nós participamos do rascunho do projeto que se transformou, aliás, do rascunho que se transformou em PL 2084, de 91, e hoje a Lei 11.901. Então a nossa luta não é de agora. Nossa luta depois veio com a outra associação, ao qual eu comentei aqui que o Evilásio ajudou também, era o presidente, que o Júlio, Orlando Júlio também ajudava, que era o vice-presidente, eu era um diretor. Então, a nossa luta não é de hoje. Para quem lutou pela aprovação da lei, buscando a aprovação da lei federal, como nós fizemos, para desengavetar, enquanto isso, o sindicato que surgiu em 2005, o presidente da época andava com uma pastinha com o documento debaixo do braço. E nós lutando em audiência pública, para não deixar que a nomenclatura fosse retirada. Tanto é que a primeira audiência pública que foi feita da profissão, foi feita na Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal. Nós fizemos várias audiências públicas. Depois fizemos audiência pública no Senado Federal, onde teve um ex-deputado federal que tinha aqui, que colocou um projeto, eu até lembro o número 07 de 2011, que retirava a nomenclatura do nome, a nomenclatura do Bombeiro Civil, para colocar brigadista, a pedido de quem? Da Corporação Militar. A pedido da Corporação Militar, que fizeram lobby para retirar a nomenclatura. Graças a Deus foi vetado integral. E não vai passar mais, porque já está mais do que... Não tem mais sentido retirar a nossa nomenclatura. Ao contrário, tem que ser respeitada. Mas para ser mais respeitada, tem que ter a união. É isso que eu falo sempre. Então vocês têm que... Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Divulgue para o pessoal e fale, gente, não vamos esperar só o 5º dia útil. Nós sabemos que o 5º dia útil é bom, é lógico, né? Nós trabalhamos por isso. Nós temos, pela nossa família, né? Para nós termos um melhor... um churrasquinho no final de semana, para a gente ter um carrinho bom. Mas nós temos que honrar a nossa profissão. Essa profissão, ela não é só da boca para fora não, ela é de coração. Vocês acham que eu ajudando, eu e outros demais que ajudaram a organizar ela no Distrito Federal a nível Brasil, nós vamos prejudicar dentro do sindicato? Jamais, ao contrário. Nós vamos pegar o sindicato e ajudar o profissional, porque lá nós vamos ter possibilidade.
Nós vamos ter sim essa chance. Vamos abrir as portas, não vamos fechar não. E tem mais. Não vai ser fechado as portas a horário de almoço, né, e retorno 2 horas da tarde não. Nós vamos abrir o sindicato. Nós vamos abrir o sindicato 7 horas da manhã. Você está entendendo? Nós vamos abrir o sindicato 7 horas da manhã e fechar só às 19 horas. E nós vamos colocar também o sistema de plantão. Nós não vamos deixar o sistema de plantão, mas é dentro do sindicato. Não é fora, não. Então, nós temos muito a fazer. A nossa profissão, ela é digna e nós temos que respeitar. Pois é, meus amigos, aí, em cima de tudo isso aqui, eu quero, mais uma vez, enfatizar. Está havendo aqui algumas licitações a nível Brasília, em alguns prédios, órgão do governo, e onde, analisando algumas situações, estão modificando a escala, colocando 5x2, tá? Estão modificando o sistema de colocação de uniforme, entendeu? Estão fazendo com que a nossa profissão, inclusive é o seguinte, usando de sistema do que foi decretado lá no Supremo, que tratou da nossa profissão relacionada ao artigo 5º, que fala do horário de trabalho, que é 12 por 36 horas, 12 por 36 e 36 de descanso. Aí colocam, inclusive, dizendo que o horário, ele também pode ser a critério. Mas eu falo claramente, não pode, até porque lá no Supremo, a decisão, ela claramente diz que é legal. Ela não fala que tem que fazer ou pode alterar. Eles simplesmente declaram que é legal, que é constitucional o horário de trabalho. Sendo assim constitucional, não tem que se mudar. E nem pode se mudar. A partir do momento que você muda, você infringe a Lei 11.901. Isso não pode acontecer. Não podemos deixar que isso ocorra. Horário de 5x2 não existe. Assim como o intermitente. O intermitente também não pode existir. Não pode. Claramente. Por quê? Porque nós não podemos mudar o sistema da lei. A lei determina 5x2. Não é eu que estou falando, é a lei. A Lei 11.901 ela é federal. Ela não é uma lei que foi feita agora. Ela passou, foi 17 anos tramitando no Congresso Nacional. Para vir agora, qualquer um, vamos ser realistas, qualquer um e querer mudar, não tem sentido. E o nosso sindicato acatando, porque ele acata aquela questão do intermitente. E eu já falei claramente, meus amigos, o intermitente, ele não foi feito para a nossa lei. A nossa lei ela já tem um horário definido. Ela tem um horário definido 12 por 36. Isso é lei. O intermitente ele foi feito para aquelas profissões que não tem horário definido. Entendeu? E foi criado também na pandemia. Na pandemia. Só que esticaram. Tanto é que o Sindicato dos Vigilantes não acatou. E por que o nosso tem que acatar? É por isso que eu falo, não luta para nos ajudar. Não está lutando para nos ajudar. Entendeu? Então é por isso que nós temos que mudar essa situação. Nós temos que mudar. E nós temos que fazer isso na próxima eleição agora. Tá? Por isso que eu vou contar com cada um dos senhores, para que nós possamos ter essa parceria de sentarmos, debater, falar, olha, o que nós precisamos fazer, que nós precisamos fazer pela profissão. É isso. Vamos correr atrás, não vamos deixar mais acontecer licitação com retirada de benefícios. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, pelo que eu vi, estão colocando bastão. Então, daqui uns dias, nós não somos mais bombeiros civis, nós somos, com respeito aos vigilantes, nós seremos vigilantes bombeiros. Você está entendendo? Então, é complicado, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós viraremos vigilantes bombeiros, ou bombeiros vigilantes, eu não sei como é que seria, entendeu? Por quê? Colocando isso. Na verdade, eu estou vendo isso como não é mais nem um trabalho de bombeiro civil de prevenção e combate a incêndio, sim, é um trabalho escravo. Porque você não vai ter liberdade. Você não tem liberdade de trabalhar. Eles dão diretrizes para que se coloque você, por exemplo,
na frente de uma edificação para você ficar em pé. Não coloca sequer uma cadeira para você. É muito difícil isso. Então nós temos que nos ajudar. Por isso que eu peço, meus amigos, nos ajude. Divulga, olha, faça como muitos fazem, inclusive mostra para mim, olha aqui, ó, acabei de mandar teu link, mandei o link que é nosso, não é meu não, tá? O link é nosso, isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês. É de vocês, tá? Vocês têm a quem recorrer. Se vocês, todas as demandas, e quem quiser estar aqui, sentado aqui, tem toda a liberdade de chegar. É só me falar que a gente vem aqui na hora. Tem toda a liberdade, não é meu. O programa não é meu, o programa é de vocês. Ele foi feito para nós, para ajudar. Ele não foi feito para ficar brincando aqui de apresentador, não. E nem de, como o meu amigo Dr. Yuri, não. Entendeu? Ele foi feito para a gente fazer as denúncias. Ele foi feito para a gente se ajudar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos crescer. Olha, eu vejo podcast que não tem nada a ver, que fala cada besteira. Mas a gente tem que respeitar. E olha, e bomba mesmo. O nosso, graças a Deus, ele está começando a ser visto. Muito bem. Eu estou muito feliz com isso. Mas vamos mais, divulgue mais, mostre mais, ajude mais. Quanto mais, melhor. Melhor. Tenha certeza. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. São coisas que eu estou falando aqui. Já estão querendo nos trazer para o trabalho como escravos. E aí é onde eu não admito, porque é o seguinte, vejam os senhores, nós estamos agora, inclusive nós estamos numa democracia em que nós não podemos admitir isso. Inclusive, o presidente da República que sancionou a nossa lei é o presidente atual, é o presidente Lula. Não é possível que ele vai deixar que seja dessa forma, que esses gestores façam esse tipo de coisa, que modifique, faça com que a gente trabalhe quase igual um escravo. Isso não pode acontecer. É isso que eu falo para você, então vamos nos ajudar. É isso. Meus amigos, hoje foi bom. Eu esclareci muitas coisas, tinha mais coisa para fazer, mas o tempo ele passa, né? E a gente tem que procurar colocar dentro do horário. Como eu falei, né? Hoje foi um dia diferenciado, entendeu? E esse dia especial foi diferenciado como um dia especial. Então eu quero falar para vocês que logo acho que os dois próximos programas talvez seja nesse horário. Se não, eu vou comunicar, porque vai voltar ao horário normal às 20 horas. Isso é muito importante, tá? Que o horário não é esse, o horário definitivo é às 20 horas. Mas hoje foi um dia especial e tem os motivos, né? Eu creio que vocês entenderam, entendem. Quero agradecer de coração a cada um dos senhores. E como de sempre, de praxe, nós fazemos no final do programa, a gente tem alguma coisa para ler, né? Para a gente fortalecer o nosso dia, fortalecer nossa alma, fortalecer o nosso espírito e sempre estar com Deus, né? Deus na frente das nossas lutas, porque só assim a gente atinge o nosso objetivo. Eu quero que vocês escutem o que eu vou falar aqui a respeito do pensamento diário de hoje, tá bom? Aguardem um pouquinho que eu vou procurar pelo dia, né? Hoje, 19 de julho, vamos lá. Vou aumentar aqui para vocês ouvir aqui. Meus amigos, a comunhão não deve ser apenas um ato de recebimento, mas de intercâmbio. Será justo receber Cristo a vida toda sem lhe dar nada em troca? Olha só, hein? É correto esgotar o cálice e não contribuir para enchê-lo outra vez? Vocês estão vendo? Muito importante. Ou seja, a gente tem que não só querer receber, a gente tem que dar, né? É isso que está falando aqui, entendeu? O caminho não deve ser apenas um ato de recebimento, tá? Mas de intercâmbio, né?
Será justo receber a Cristo a vida toda, sem lhe dar nada em troca? O que Cristo quer da gente? Ele quer amor. Ele quer que você seja humano, ajude o teu irmão, ajude o próximo. Ele quer que você seja amado. Ele quer a tua felicidade. Ele quer que você ame a sua família. Ele quer o melhor de ti. É só isso que Cristo quer de ti. Cristo não cobra nada a não ser o amor, a misericórdia. Só isso de você, entendeu? E ainda diz: é correto esgotar o cálice e não contribuir para enchê-lo outra vez? Ou seja, é aquela velha história: só venha a nós, e vosso reino nada? Então vamos contribuir. Contribua também com o nosso programa. Nós temos aí o nosso Pix também, ajude a gente. Eu nunca peço nada para ninguém. Tudo o que tem aqui foi comprado às nossas custas, às custas da associação. Nós não pedimos nada para ninguém. Por quê? Também não achamos tão justo assim, né? Eu acho que a contribuição é natural. Se quiser, bom. Se não quiser, graças a Deus, agradecemos de coração. É assim, a gente não tem que ficar exigindo. Não, vou exigir. Não. Se puderem, agradeceremos de coração. Se não puderem, agradeceremos de coração do mesmo jeito. É isso que está falando, entendeu? É correto esgotar o cálice e não contribuir para enchê-lo? Não é correto. Temos que contribuir, mas vamos em frente. Saiba que a melhor coisa do mundo é você ter Deus no coração, é você fazer o bem para o teu próximo, é ajudar, porque quando você ajuda o teu próximo, você está se ajudando. É aquela velha história do espelho. Quando você xinga o espelho, você xinga a você, entendeu? Então, não faça isso. Cuide do seu irmão, cuide da sua família, ajude a nós a nos ajudar. Contribua. Se você não quer contribuir com nada, com Pix, com valor nenhum, contribua com a divulgação do nosso programa. Contribua com a divulgação do nosso informativo. E nós iremos agradecer eternamente. Não é por mim, nós vamos agradecer porque Deus é conosco. Porque Deus está na frente dos nossos propósitos. E Deus vai nos guiar a organizar muito mais a nossa profissão. Agradeço de coração a paciência de cada um dos senhores por estar assistindo. E como eu peço, eu vou pedir novamente, nos abençoe divulgando o nosso programa. Muito obrigado. Eu quero dizer para os senhores que quarta-feira estaremos de volta. Vamos divulgar, possivelmente será às 18 horas, porque nós estamos fazendo uma outra situação de teste, mas às 18 horas, já no outro será às 20 horas, retornará ao horário normal. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um e não deixe de ajudar a divulgar essa programação. Obrigado mesmo, de coração. E até quarta-feira que vem. Até lá.